Pombal Informa News recebe o vereador Edno Dantas. Edno Dantas, primeiro, satisfação tê-lo aqui no Pombal Informa News mais uma vez. Dessa vez a gente vai tratar um tema muito interessante. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Claudio. Boa tarde a todos os que acompanham a Pombal Informa News, meu grande amigo particular, Francélio Bandeira, e aos ouvintes. A semana interessante, onde nós tomamos conhecimento de um decreto, entre aspas, um comunicado, um ofício enviado à Câmara Municipal, ao Governo do Estado, à Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, ao Ministério Público, do prefeito Vericinho, dizendo que por conta de um atraso, um possível atraso no repasse, que são 4 de 62.500 do Estado para o município, na questão do transporte escolar, ele iria proibir a condução dos alunos do Estado nos ônibus da Prefeitura de Pombal. Isso que já foi caído por terra, o promotor Leidimar já você vai falar melhor sobre isso, já decretou, inclusive, multa de 10 mil por dia, se isso chegar a acontecer. E como é que está essa situação? Vamos começar com isso, depois a gente chega em fatos mais agravantes ainda, também na área de educação, Edno. É um assunto palpitante, principalmente tratando de educação, que a base de tudo está na educação. E é engraçado, a forma que o município tem tratado as coisas para tentar, de qualquer maneira, aparecer na mídia. Porque é o seguinte, questão, a gente tem que ser claro e coerente, de pagamento, ou seja, de repasse de Estado para os municípios, a ajuda de transporte escolar, toda a vida ela acontece com um certo atraso. Isso aconteceu ao longo dos anos, normalmente. Inclusive, o ano passado, aqui em Pombal, aconteceu. O recurso já veio chegar já meados do ano, né? E não houve a necessidade de fazer o que houve esse ano. Então, assim, a gestão, com muita coisa para fazer, fez ofício, como você disse, inclusive para a 13ª região. Andou para tudo que é órgão, né? Comunicando que não iria logo, não vou mais carregar os estudantes. Então, ele queria aparecer de uma forma explosiva para causar um impacto negativo para o governo do Estado, porque a intenção era só dizer que o governador não está mandando dinheiro. O que ele está pregando agora é que o governador está devendo dinheiro, a UPA está devendo dinheiro à cozinha, à farmácia básica, né, a transporte escolar, como coisa que na gestão de Poliana também não houvesse, mas sempre houve esses atrasos. Inclusive, quando a gente entregou o governo, o Estado devia ao município, só com relação à UPA, R$800 mil. Né? Então, sempre existiu isso e vai existir. Aí ele se apegou querendo denigrir a imagem do governo, né? E dizer que não iria transportar os alunos porque o governo não estava repassando a sua cota parte com a despesa. Isso foi muito mal feito, foi muito mal elaborado. A equipe é muito ruim. A equipe não tem capacidade de gerenciar uma cidade do porte menor que existe no estado da Paraíba. Porque fazer isso aí, tirar o direito de um aluno, de um estudante chegar na sala de aula, porque o prefeito não quer que ele vá no ônibus do município. Se o ônibus vai estar passando na sua porta, o aluno não vai poder fazer parte da condução desse transporte para chegar na sala de aula. Isso é uma burrice tremenda, né? E graças a Deus, o Ministério Público agiu de acordo com o próprio ofício que ele mandou, além dos que nós também enviamos, e a comunidade, através dos meios de comunicação, todos foram alarmantes com relação a isso. Eu recebi várias e várias mensagens de pessoas de outros municípios me pedindo a cópia desse documento para ver se era verdade, por não acreditar que um gestor de uma cidade tinha coragem de fazer isso. Você imagina o tamanho da gravidade que é essa atrocidade tentada fazer pelo prefeito, tentada tirar o direito das pessoas de chegar na escola. Então, o Ministério Público, graças a Deus, entrou com ação. De medida cautelar, o juiz já deferiu, né? Já deferiu que ele não fizesse isso, inclusive arbitrando uma multa de 10 mil diário, que hoje, inclusive, nenhum aluno do estado chegou à escola porque os carros não foram buscar. Então, a gente já tem que cientificar o Ministério Público e o Poder Judiciário, que já cabe 10 mil de multa para ele hoje, no dia de hoje. Essa sexta-feira? Hoje, sexta-feira, dia 11, nenhum aluno que mora na zona rural veio para a escola porque não teve transporte escolar. O prefeito não mandou. Então, já cabe uma multa de 10 mil para iniciar, né? E vamos ver se ele vai ter coragem de cumprir. Se ele é muito, né, como ele diz que
as coisas dele é muito séria, muito direita, que é uma coisa que para mim, sabe, Claudionor, é desgastante. É uma pessoa dizer eu sou muito direito. Olha, se você é muito direito, quem vai dizer é a população, o povo. O que você faz para alguém não precisa de você dizer que fez, não, porque o povo reconhece. Entendeu? Então isso é desgastante, um gestor tem que todo mundo, todo espaço que ocupa a oportunidade, ele tenta passar para o povo, eu sou honesto. Não precisa. Se você é honesto, a gente tem que ficar sabendo pelos atos aos quais você desempenha. No outro assunto, ainda na área de educação, vamos voltar no tempo. Teve um problema, 2005, 2006, mais ou menos nessa época. Inclusive, Poliana chegou no seu governo, 2010, entrar com a junta de advogados, não é isso? Para que fosse resolvido um dinheiro do antigo Fundef, quando ainda era Fundef, para ser repassado pelos professores. E o juiz hoje também fez uma publicação recomendando o bloqueio de contas, para abrir uma conta no Banco do Brasil judicial, para que o dinheiro seja depositado e os profissionais da educação tenham acesso a esse dinheiro. E muita gente pregou, prejuízo, o prefeito Verecim vai se rebolar para fazer não sei o quê, vindo de outra gestão. Explica aí para a gente. Na realidade, até 96 não existia nada que alocasse recursos de forma obrigatória com participação dos 3 entes federados, Estado, Governo Federal e Governo Municipal. Então, naquela época, responsabilidade fiscal? Também não. A lei de responsabilidade fiscal só veio surgir em 2000 para 2001. Então, em 97, o Governo Federal criou o Fundef, né? Era o fundo de ajuda lá, a questão do magistério, especificamente para a educação. E em 2005, 2006, o Fundef foi mudado para a Fundeb. Nessa mudança, a própria CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, constatou que ficou, de acordo com a mudança, um resíduo financeiro para todos os municípios brasileiros. Nessa mudança, constatou-se que tinha o governo federal um débito com todos os municípios do ano 2005, 2006. Então, a própria CNM entrou na justiça. Isso rolou, chegou ao final. Constatado o débito, tem que pagar. Como é que se paga? Vai para precatório, né? Então, colocou-se em precatório, e precatório é uma coisa que ela vai sair um dia no qual o governo colocar aquilo no orçamento, dispuser de recursos e tal. Mas, resumindo, 2015, isso houve planejamento na Lei de Diretriz Orçamentária do Governo Federal para pagar esses precatórios. Pressão dos municípios, né? A questão de naquela época, aproximando-se a eleição municipal, então os municípios todos começaram a pressionar os deputados do governo, e aí chegou a se fazer a programação do pagamento dessas precatórias. Então, o seguinte, tanto, eu recordo-me agora, que na campanha de 2016, no município de Pombal, houveram reuniões com o sindicato e os 2 candidatos a prefeito. Isso. E nessas reuniões, os sindicalistas faziam ver aos candidatos de que teriam esse dinheiro para sair. Essas precatórias seriam pago. Eles não tinham como definir o ano, porque é uma coisa, como a gente já falou antes, previsto, mas não sabia quando. Né? Então, o sindicato puxou dos candidatos o compromisso de, ganhando a eleição, isso foi com os 2 candidatos, doutor Paulo e o prefeito que aí está, para quando sair essa precatória, o dinheiro ser 60% do quadro do magistério, ou seja, dos professores, e os 40% presente para o gestor. Né? E aceitou, todos os 2 aceitaram. Né? O prefeito que aí está aceitou, como o doutor Paulo também aceitou. Quando no início desse ano, houve a programação para que fosse pago esse ano. E passou-se alguns dias, quando foi no dia 23 de abril agora, recente, o sindicato entregou ao prefeito, ou seja, no dia 23 ele recebeu o ofício, justamente o sindicato solicitando que os 60% fosse destinado aos professores. Como combinado. Conforme combinado, conforme ele tinha aceito na época da campanha, né? E, infelizmente, o prefeito deu calado por resposta. Não respondeu a ninguém, nem o interesse teve de fazer cumprir com a sua palavra conforme tinha dito. Sabendo já que o prefeito não vem cumprindo com a sua palavra, né, o próprio sindicato entrou com a ação na justiça e, naturalmente, o promotor assegurou, né, 60% do recurso que fosse reservado único e exclusivamente para os servidores, os professores. Daí surgiu essa liminar, né,
e ainda é um presente, né, para o município ficar com 40%. Eu não tenho um valor exato, eu acho que ninguém tem ainda esse valor exato, mas aproxima-se a 2 milhões, ou mais de 2 milhões, um pouco. Quer dizer, se chegar à cifra de 2 milhões, o município vai ter aí 800 mil reais de uma coisa que ele não fez por merecer. Na realidade, quem mais fez por merecer foi a CNM e a prefeita de Pombal, em 2010, quando ela acionou os advogados do município para regulamentar a decisão do precatório que havia acontecido há quase 2, 3 anos atrás, entendeu? Para poder o município de Pombal ter esse dinheiro. Salvo engano, 1 milhão e 800 e alguma coisa, vai sobrar 200 e pouco mil para o prefeito, né? Tirando os 40%. Não, dá mais. 1 milhão e 800, mas tem ainda as correções, né? Eu creio que passa de 2 milhões. E vamos fazer aqui sinteticamente, hipoteticamente, a quantia de 2 milhões de reais. Então, 2 milhões de reais, 40% desse dinheiro dá 800 mil reais. Então, o município, para o gestor fazer o que ele gosta de fazer, guardar e aparecer depois, né? 800 mil reais. Essa situação, o Sincempre está a par, claro, né? O Sincempre, tanto é que o juiz cita o sindicato na sua notificação. No seu entendimento, da sua experiência, você que já tem 7 legislaturas e tem aí essa experiência junto ao governo municipal. Executivo e legislativo sempre caminharam e você tem conhecimento, você é um fiscal do executivo. Esse dinheiro bloqueado, de que forma os servidores vão ter acesso ao que é de direito, Edno? Veja só, inclusive aí vai ter que ter um processo, porque não existia no município, no orçamento municipal, a previsão de que esse dinheiro iria chegar, né? Naturalmente, a princípio, já tem que haver aí, por parte do Executivo, a iniciativa de enviar para a Câmara um projeto pedindo uma abertura de crédito especial. Tem que passar pela Câmara. Tem que passar pela Câmara, porque pode entrar 10 milhões. Se não houver autorização da Câmara para que ele pague o gasto, ele não pode gastar nem pagar ninguém, né? Que bom que ele pudesse pagar as contas que a gestora deixou com o recurso na conta e os cheques na mão. Cheque é uma ordem de pagamento à vista, e ele foi sustar os cheques e comeu o dinheiro. Então, infelizmente, tem essas coisas. Na realidade, se ele mandar o crédito, aí no crédito ele deve discriminar a forma que ele planeja fazer. De uma coisa certa, divergir de uma decisão judicial já não pode, né? Com relação a, no mínimo, 60% do dinheiro que entrar, o valor a gente só vai saber quando chegar, vai ser destinado para o quadro de pessoal, para os professores. Agora, a forma que vai ser feito, aí a gente ainda tem que analisar direitinho para poder reconhecer. Uma coisa eu sei, dividir esse dinheiro para os professores de hoje, eu creio que não seja justo. Tem que ser o da época, né? Porque, na época, existia um quadro no qual foram deles retirados esses valores, né? Então, deve ser remanejado para eles. Deve ser, mas a gente está ainda aguardando, tanto para ver o projeto, para ver a decisão judicial, se ele já define alguma coisa nesse sentido, ou se ele só fez mandar reter, bloquear o recurso e, forma posterior, decidir como ser distribuída. A gente vai ter que aguardar para poder melhor esclarecer. Vereador, para a gente encerrar o nosso bate-papo, foi aprovado na Câmara Municipal, de autoria do vereador Marcos de Coatiba, a lei que manda abrir a farmácia básica do município aos sábados, de 7 da manhã ao meio-dia. Essa lei foi aprovada por vocês na Câmara, por maioria de votos, vetada pelo prefeito Vericinho. Vocês derrubaram o veto, a Câmara promulgou a lei. Amanhã, sábado, essa lei já é para estar em vigor, já que foi promulgada dia 7, a última segunda-feira. Vai haver uma fiscalização por parte de vocês com relação a essa abertura, já que a Prefeitura se pronunciou dizendo que vai recorrer e não vai abrir? A princípio, a questão de recorrer é um direito que assiste a qualquer um. Mas antes do recurso impetrado, ele tem que abrir, porque a lei já está em vigor. Se ele conseguir, através da justiça, comprovar que a lei é inconstitucional, aí a lei vai passar, a partir de então, a não ter mais valor jurídico. Mas hoje ela tem valor jurídico. Rapaz, é com muita tristeza que a gente fala sobre isso, porque a gente espera de uma gestão, de uma administração, ações que sejam voltadas a trazer benefícios para a comunidade. O projeto, que na realidade é de autoria do vereador Marcos de Coatiba, é uma ansiedade da população. Foram pessoas que o procuraram
no sentido de tentar abrir. O que é que acontece? Algumas pessoas podem até dizer, mas por que essa lei não foi feita antes? Porque na gestão passada, a farmácia abria aos sábados. Então não tinha necessidade de criar uma lei específica para isso. Se criou é porque realmente a necessidade chegou. O que acontece é o seguinte, a lei, quando foi proposta pelo vereador Marcos, ela passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Câmara, que tem a obrigação de analisar a questão legal, constitucional, técnica da matéria, do projeto. O representante dessa comissão é o vereador Ailton, o vereador Paulo e o próprio vereador Marcos. Ou seja, a maioria é de vereador da base do prefeito. Quem relatou o projeto foi o vereador Ailton. No relatório do projeto, o vereador Ailton disse que o projeto é legal, é constitucional, atende às normas e técnicas e faz bem à população. Entendeu? Faz bem à população. Por isso que foi a plenária. Ele é excelente. E votou a favor, tanto na comissão como no plenário. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores. Todos os vereadores votaram a favor do projeto. Certo? Porque ele era legal, constitucional, bonito e bom. Quando o prefeito viu, não gostou, porque a autoria do projeto era de um vereador da oposição, aí inventou uma história. Os próprios vereadores, que aí eu quero dizer, com muita tristeza, é lamentável a pessoa não ter hombridade para assumir, certo, o poder que é seu, constituído pelo povo, ordenado por Deus. Você é vereador, defensor do povo, e não defensor do gestor. Então, se você diz que o projeto é bom, é legal, vai ajudar o povo, só a favor, aí o gestor vem por trás e diz, não presta não, tá errado. Aí eu vou lá e diz, não, o projeto é ruim, tá errado, tá... Meu Deus do céu. A prefeitura alegou que essa abertura de farmácia aos sábados vai ter que pôr funcionário, vai ter que ligar ar-condicionado, vai ter uma despesa. Rapaz, quando a gente não tem a intenção de trazer para o mais necessitado, para aquela pessoa que está na hora mais difícil, que é doente, porque você não vai buscar um hospital estando com saúde. Você não vai buscar remédio se você está com saúde. Então, se você está naquela pendência de ter o seu organismo funcionando normalmente, ou seja, doente, aí você vai a um hospital, vai numa policlínica, vai numa UPA, e aí você passa pelo médico e o médico lhe dá a solução do problema, que é o remédio. Aí você não ter o remédio, você passa no hospital, passa na UPA, consegue a receita, mas não tem o acesso ao medicamento. Então, o prefeito, o gestor, o cara que é para trazer benefício para a população, colocar dificuldade em abrir uma farmácia e colocar um funcionário para entregar um remédio, sinceramente, eu não vejo nessa pessoa uma pessoa que esteja cumprir com o seu papel de beneficiar a comunidade. Ou será que isso não é um benefício para a comunidade? Não é apenas o homem do campo, o homem da zona rural, que vem à cidade no sábado. Não. Se qualquer um de nós passarmos na UPA ou no hospital numa sexta-feira à noite, ao amanhecer o dia, estando aberto, a gente vai. Qualquer pessoa da cidade, né? Naturalmente terá acesso ao medicamento que, se porventura, venha a ter. Porque, na realidade, eu acho que o que mais tem movido o prefeito a não abrir a farmácia, principalmente no sábado, que é um dia a mais, é porque não tem remédio, não tem medicamento. Né? O medicamento que tem lá é controlado por ele, não é controlado pelo médico, não. É a quantidade que é tão pouca que ele controla a entrada e a saída dos medicamentos. Bom, vamos ver no que vai dar, né? Farmácia é lei, tem que abrir os sábados, vamos aguardar agora a decisão do Executivo. Vereador, obrigado pela atenção, o plantão do Pombal Informa News, que foi preciso a gente bater esse papo, porque as coisas aconteceram muito próximas, em quase 2 dias, em menos de 24 horas, e a gente tem que deixar a população informada sobre esses acontecimentos. Que bom seria se a gente tivesse assim, a oportunidade de estar debatendo com alegria coisas que evoluíssem o desenvolvimento da nossa cidade. É triste a gente estar na Câmara 2 dias, já hoje, sexta-feira, 3 dias depois, está tendo que usar mais um meio de comunicação para mostrar ao povo de Pombal o quanto está negligenciando a obrigação de gerenciar, administrar, trazendo benefício para a comunidade desse gestor. Então, querer também agora fazer com que as pessoas não cheguem à escola, isso aí, ainda bem que o Ministério Público, juntamente com o Judiciário, já tomou a decisão. Agora, querer também retirar dos professores o direito que é dele, graças a Deus que o juiz já garantiu. Então, tem que ir batendo muito
assim, com a cara na parede, esse gestor, para ver se ele consegue aprender e ver que administrar o bem público, o patrimônio público, não é coisa privada dele nem de ninguém, é do povo. Estará ele passando algum tempo lá, com certeza vai sair, virá outro. Quem quer que esteja nesse cargo tem que ter a consciência. Os destinos administrativos de qualquer município dependem do povo e para o povo deve ser assim administrado.